Sábado, 18 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Sábado de sol maravilhoso, era exatamente isso que eu tava esperando, assim, sim. E aí, tudo bem aí? Que nem preciso falar, né? Maravilha. E deixa eu já começar mudando regra. Semana passada eu falei que todo sábado eu ia trazer shows gravados, lançados oficialmente, às vezes até não oficialmente, em vídeo, justamente para comentar, mas eu pensei, putz, eu podia ampliar um pouco isso, né? E misturar audiovisual com música. Então já vou começar trazendo algo que é um show, mas também é um programa de TV e é um DVD. E é o principal DVD, pelo menos o principal programa que eu acho, desse que é um dos maiores clássicos da televisão brasileira e da música brasileira, o Ensaio do Fernando Faro. Vou segurar um pouco aqui, só para falar um pouquinho do Ensaio, caso você não conheça. É um programa que a TV Cultura apresentou desde o meio dos anos 70, começo dos anos 70, final dos anos 60. E o Faro teve a grande sacada de se tirar de cena, né? Ele vai para Coxia, faz um programa que é um show e uma entrevista ao mesmo tempo, só que ele não aparece. Ele não é... Você nunca vê nem o Faro fazendo a pergunta, sequer ouvir o Faro fazendo a pergunta. A gente sempre vê o artista ouvindo a pergunta do Faro, assistindo ali compenetrado, tentando entender, e aí respondendo, e a partir da resposta você deduz o que é a pergunta. Um programa maravilhoso, assim, e ele juntou todo mundo, assim. A história da música brasileira passou por lá, saca? E esse é o meu favorito, porque Elis é a maior cantora do Brasil, já falei isso, né? Ela tá ali sempre com o João Gilberto. O lance é que o João Gilberto tá na frente, porque o João Gilberto é total, né? Ele é músico, só não é compositor, mas ele até compôs alguma coisa, mas tipo... João Gilberto é um... Eu gosto de comparar aí a diferença das duas coisas. O João Gilberto é um cara fazendo um micro-origami, sabe? É uma orquídea, é uma coisa muito delicada, como se a gente pudesse assistir a natureza compondo um floco de neve ou desenhando uma flor. Enquanto a Elis é a própria natureza em ação, né? É uma flor desabrochando, uma lareira, um incêndio, é ali aquela coisa elemental, completamente intensa. Você põe um disco da Elis para tocar, ele preenche todos os ambientes, não só os externos, mas os internos também, como se ele tivesse sido feito para preencher isso. É uma força absurda, e felizmente ela se juntou sempre com um músico muito foda, então todo mundo ali segurava uma onda de pegar ali no jeito. E esse ensaio, né, tipo, ele tá inclusive, se você não conseguir achar o DVD, ele tá inclusive, não só esse, como vários outros ensaios, tá na íntegra no YouTube. Mas vou falar aqui rapidinho só dar uma passada rápida, assim. Não é preciso aprender a ser só Culpa Neguinho, Estrada do Sol, Vou Deitar e Rolar junto com Aviso aos Navegantes, É Com Esse Que Eu Vou, Folhas Secas, Água de Março, Ladeira da Preguiça, cara, Cais, é impressionante, Canção do Sal, Atrás da Porta. Cara, é muito foda, é muito foda. E assim, a Elis, além de ser tudo isso aí que eu tô falando como cantora, ela ainda é uma figuraça, né? Então metade do programa é justamente ela trocando ideia, falando merda. E fico imaginando a Elis numa roda de bar ali, né? Conversando com todo mundo. Então, é um alento, esse programa. E se você não conhece o ensaio, vale aí caçar no YouTube vários outros, tem playlists inteiras, né, com ensaios que estão colocados. E aí, cara, o Faro pegava tudo, assim, pegava tudo, Racionais, MPB4, Paulinho da Viola, sei lá, arte popular, sabe? Não tinha distinção não, botava todo mundo ali pra conversar e falar sobre a sua música e também para tocar ao vivo. Legado e tanto que ele deixa. Infelizmente não está todo disponível na íntegra como deveria, né? Se esses canais de streaming aí prestassem de verdade, algum deles teria ali a íntegra do ensaio. Eu sei que também tem todo um trabalho de digitalização, muita coisa nem deve ter sido digitalizada, fora a questão legal, né?
Lembro que eu trabalhei na Trama na época que esse disco foi lançado. A gravadora Trama, para quem não lembra, é tipo uma das principais gravadoras desse século. E um dos trabalhos que eles fizeram foi justamente a digitalização desse acervo. Não sei quanto que eles se aprofundaram nisso, mas até onde que foram, eles não chegaram a lançar muitos não, principalmente porque o programa era semanal e é isso, desde os anos 70. Então imagina a quantidade de ensaio que tem. Não sei nem se a página da Wikipedia do ensaio consta todos. Então uma boa coisa, nunca parei para pensar nisso. Enfim, essa é a dica de sábado. A partir desse sábado, todo sábado eu vou trazer um produto audiovisual de música, que pode ser um show, pode ser um documentário, pode ser uma piração, pode ser um projeto visual de um artista de música, e também essa coisa de romper as barreiras entre as diferentes expressões artísticas tem a ver um pouco com o que eu vou falar hoje. Porque sábado, você sabe, não tem convidado e é o dia de conversar sério. Eu vou continuar, inclusive, fazendo o que eu fiz na semana passada, também deve ser uma outra mudança aí que a gente vai acompanhar em breve aqui no Climatias, que é justamente o começo da conversa, sendo na minha newsletter, toda quarta-feira à noite eu mando uma newsletter dando uma geral nas coisas do trabalho sujo também, as coisas aqui do canal do YouTube, né? São as duas coisas. Aproveita, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para receber sempre as notificações quando tem vídeo novo, deixa o seu like, todo esse papo youtuber. E além desse material, né, que eu tenho feito no meu site, eu também coloco um texto, que a princípio era um texto de introdução, falando o que tinha na newsletter, só que à medida que a gente entrou em quarentena, acabou sendo uma espécie de uma reflexão sobre o que tem acontecido. E eu vim falar, mandei meio que a real, né, que a gente não deve encarar esse período de quarentena como se fosse um sabático, né? Tem muita gente se sentindo mal agora porque acabou de se ligar que não são só 4 meses, saca? Que isso vai durar muito tempo ainda e que ao mesmo tempo tem muita gente na rua. Será que as pessoas não pegam? Como assim? Será que os caras têm razão? A gente é trouxa? Não, cara, a gente não é trouxa não, bicho, a gente está vivo. Para começar tem isso. Não viaja, não mistura as coisas. E é porque é isso, cara. Tem muita gente morrendo que a gente não conhece. Ah, mas não conheço ninguém, mas tipo, as pessoas estão morrendo e vão morrer cada vez mais. E se você não sair de casa, pessoas do seu convívio, se você sair de casa, né, pessoas do seu convívio podem morrer. Ah, não, mas não dá esse mole, cara. Não dá esse mole. Acho que até dá pra dar uma. Acho que a gente tem que se acostumar com uma nova normalidade aí, saca? Odeio falar isso, mas enfim. Quer sair para caminhar? Dá para caminhar, sabe? Um dia de sol desse, dá para sair para caminhar e tomar um sol. Não dá para você ficar ali na praça tomando sol, chamar os amigos para fazer um piquenique, né? Porque o vetor da porra da doença é gente. Então também não dá para você sair para caminhar numa rua cheia. Busca aí uma rua menor, toma sol, é importante, saca? Vai de máscara, álcool gel, saca? Tudo isso, essa onda aí. É porque a gente vai ficar assim muito tempo, cara. Eu tô chutando pelo menos um ano a partir de agora. Assim, não tô falando um ano desde que começou. Não é março do ano que vem, é julho do ano que vem. Vamos se conscientizar disso. E aí o meu ponto da newsletter que eu falei era justamente que assim, a gente não pode fazer nada em relação a isso. Nem em relação à doença, nem em relação ao governo. A gente não vai derrubar o Bolsonaro batendo panela, nem conter a pandemia usando máscara, simplesmente, saca? Então a gente consegue conter a pandemia pra gente e ao mesmo tempo se indignar pra gente, né? Mas essas coisas não mudam a realidade, embora outras coisas possam, e a gente não percebe isso, né? E aí tem tanto esse lado, entre aspas, sabático que a gente está passando, que ao mesmo tempo tem uma espécie de uma cobrança de produtividade, porque muita gente não quer ler, rever uma série ou reler os clássicos. Tipo, cara, eu me sinto obrigado a aprender a fazer pão, ou a fazer faxina você tem que fazer, né? Comer você tem que comer, esse tipo de coisa, né? Tá aí já, chegou pra ficar.
Mas você não precisa se cobrar para fazer tantas coisas, né? Principalmente para os outros, né? E aí volta essa questão das redes sociais, que daqui a pouco eu até falo um pouco mais disso. Mas eu acho que tem essa parada de que se a gente não consegue mudar nada lá fora, a gente consegue pelo menos mudar dentro. E se você, dentro de casa e dentro de você mesmo. E se você não tem essa consciência, é bem provável que você esteja fazendo mal para você mesmo, saca? A sua ansiedade, a sua agonia de não poder sair, toda vendo esse monte de notícia ruim, tudo ao mesmo tempo, saca? É natural que você aos poucos comece a ruir as suas próprias estruturas. Então perceba isso e comece a fazer algo em relação a isso. Comece a fazer coisas para você mesmo, a organizar as suas coisas, a construir as suas coisas e às vezes executar planos que já estavam ali, que você vai, não, passando a pandemia eu vejo isso, tipo, mudar de apartamento ou juntar com alguém, sabe? Tô namorando com a pessoa, aí veio a pandemia, tá cada um num lugar, a gente tá 4 meses falando de Zoom, cara. Os dois são quarentenados, então 100% certo disso. Muda um para casa do outro, vai morar junto. Ou, sei lá, o exemplo oposto, que é os dois estão juntos e não tá rolando, separa. Pode continuar junto, cada um em sua casa. Saca? Isso eu tô falando só desse primeiro relacionamento, mas acho que tem várias outras coisas aí que a gente tem que, sabe, mudar de profissão, mudar de áreas, mudar de visual, mudar de. Aproveita para mudar, saca? Então, fazer algumas coisas e tem uma outra parada que é justamente o fazer artístico, né? Que é produzir, criar, tirar coisas de dentro de você, se expressar artisticamente de alguma forma. Como? Faz uma tirinha e manda para os amigos. Aliás, nem manda para os amigos, sabe? Escreve um diário, toca violão, aprende a tocar um instrumento, flauta doce que seja. Flauta doce é foda, né? Mas enfim, faz alguma coisa, tira isso de você, saca? Parte dessa angústia tem a ver com o fato de que a gente está travando essas a necessidade de se expressar, que normalmente a gente se expressava assistindo um show, se encontrando com os amigos na casa deles, trocando ideia. Só que, tipo, por mais que tenha o Zoom aí, que a gente esteja fazendo videoconferência, que a gente esteja em contato com todo mundo pela internet, tem até algumas pessoas que a gente acaba encontrando por outros motivos, não é a mesma coisa. E essa vontade de se expressar fica enclausurada. Então põe para fora, de alguma forma. Não necessariamente para os outros, não publica nas redes sociais. A hora que você quiser, você publica, mas tipo, simplesmente tira isso de você. Eu acho importante e isso tem a ver com outra coisa. Enfim, já falei disso aqui, falei isso em outros lugares. Tá ficando chato com esse papo. Uma entrevista que eu vi do Tarkovsky, né? Tá até no Diga Lá, que é uma playlist que eu tô colocando ali no meu canal, aqui no meu canal. Com trechos de entrevistas ou entrevistas inteiras, depoimentos, aulas, palestras, enfim, tudo lá. E tem essa entrevista com Tarkovsky que ele fala sobre a importância dos jovens aprenderem a ser só, né, a gostar de estar só. E assim, parte dessa angústia que a gente está vivendo é, por mais que a gente esteja com outras pessoas em casa, ou não, estamos só, né? Por mais que a gente esteja falando com todas as pessoas, enfim, está todo mundo sozinho. Então, né, a gente precisa. Um dos motivos que talvez muita gente se sinta mal é com. E o Tarkovsky comenta exatamente isso. Que a gente precisa ser interessante para a gente mesmo. A gente precisa ser uma boa companhia para a gente mesmo. Saca? Ser uma pessoa legal. Saca? Querer ser uma pessoa legal. E exatamente tem a ver com a expressão artística. Saca? Você não precisa mostrar isso para os outros. Você só precisa ser. Então seja uma pessoa legal, se interessa. E aí tem outra coisa de rede social que acaba funcionando, que de vez em quando eu entro, né? E aí não tem nenhuma notificação, ninguém me tagueou em nada, ninguém me retweetou, ninguém comentou em nada, mas eu nem estou escrevendo, como é que alguém vai comentar algo que eu escrevi? Saca? E tipo, isso não tem a ver. A gente vive também muito essa ilusão de que as pessoas estão
estão acompanhando as nossas vidas, ou estão querendo saber da gente. Não estão, cara, não estão. Ninguém está interessado em você, ninguém está interessado em ninguém, saca? É claro que tem, né, óbvio, vários interesses, bons e ruins, mas para de ficar pensando nisso, saca? Faz as coisas para você, seja uma pessoa interessante, que aí eu acho que até quando a gente sair dessa quarentena, a gente vai conseguir, inclusive, ser mais tolerante uns com os outros. Às vezes é só quem está quarentenado, né? Às vezes quem não está na quarentenado vai se tornar mais agressivo, vai ficar querendo impor algumas coisas, enfim, uma merda. Mas é importante isso, se expresse artisticamente de alguma forma, escreve alguma coisa, desenha alguma coisa, pinta uma parede, saca? E toca a vida, saca? Não fica esperando, quando a quarentena passar, porque a gente não tem a menor ideia quando isso vai passar. Ainda tem uma merda aí que tipo, pintou aí uma vacina, o chinês desenvolveu a vacina. Esse puto desse Bolsonaro ou esses governos idiota aí, que seja lá quem tá mandando nessa merda, vai deixar entrar uma vacina chinesa aqui? E fora esse monte de minion aí, vai ficar achando que, não, vou botar o chip chinês em mim. Né? Ou alguns outros países que eventualmente o Brasil até possa se relacionar com eles, mas país pode chegar num ponto em que a gente não consegue mais se relacionar com outras pessoas por questões sanitárias. Né? Alguém comentou isso há um tempo, né? O Brasil pode virar a Coreia do Norte da saúde. Né? Não chega lá no Brasil não que você vai pegar a porra do corona. Então não fica pensando quando é que vai acabar essa quarentena, não. Depois eu resolvo. Não, depois nada, cara. Para de procrastinar. Já vai fazendo as coisas e, principalmente, faça as coisas para você mesmo. Sabe? Se expresse porque você quer. Não se expresse porque tá rolando então tá todo mundo fazendo pão, então eu vou lá e vou fazer pão porque tá todo mundo... Não, faz o pão porque você que vai comer esse pão, cara. Faz o pão porque você quer fazer o pão. Ou porque você quer descobrir se você pode fazer o pão. Isso é outro papo. Mas não pra postar a foto na porra do Instagram, saca? Você pode até falar pros amigos assim, cara, fiz um pão, ficou ótimo. O pão não ficou tão bom. E até um amigo fala, pois é, eu também fiz, não deu certo, mas aí depois... E aí a importância da troca, né? A gente vai ter que seguir o tempo todo trocando isso. Essas informações, essas ideias, tudo isso que a gente tem atravessado. Tinha mais outra coisa que eu ia falar. Eu ia falar hoje também sobre essa coisa do audiovisual com a música, né? E como essa expressão artística acaba, quando eu falo em se expressar artisticamente, a gente acaba colocando ela só numa gaveta. Então então eu vou escrever só poesia. Então você não pode desenhar, porque se você é escritor, você não pode desenhar. Se você é cineasta, você não pode fazer música. Se você é ator, você não... Não, quem disse? De novo, quem disse? Por que não? Saca? Não vou me aprofundar nessa ideia, acho que depois eu falo mais disso. Mas é isso, se expressar artisticamente não quer dizer se expressar de uma só forma. Você tem várias formas e às vezes você vai escrever só um poema. E aí, esse é o único poema que eu escrevi na vida. Você já escreveu um poema na sua vida? Eu já escrevi aquela época da faculdade lá. Você fala assim, não, só um poema, eu tenho até vergonha. Devo ter guardado em algum lugar, mas enfim, eu já fiz isso. E você? Já desenhou? Já fez um diário? Já virou youtuber, tipo eu? Se joga, não espera. A vida está aí esperando que ela siga. Mesmo que a gente esteja enclausurado, mesmo na cadeia, a vida segue. Sabe? Importante a gente saber disso. E para finalizar aqui, vou finalizar isso fazendo aquele momento final, né? Que é ontem, bateu uma vontade de fazer um festa solo. A Nanda até comentou no Twitter, puta, eu tava gravando Vida Fodona já. E aí eu cogitei a possibilidade do Festa Solo ir para sexta-feira. E virar um encontro de sexta. Ainda estou cogitando isso, não tenho certeza, mas é isso. E depois dá uma sacada na tua caixa postal, se você colabora com o meu trabalho, que a newsletter com as novidades da semana foi lá ontem. Um monte de coisa foda. Olha só que dia maravilhoso, hein? Tudo que eu queria. E amanhã, tudo de novo.